Tópicos em Filosofia Política. Uma introdução crítica ao neoliberalismo. Amaro Fleck, Filosofia, UFMG. Aula 4. O caminho da servidão. Planejamento e totalitarismo. Aos meus olhos, aquilo que caracteriza os socialistas de todas as cores, de todas as escolas, é uma desconfiança profunda da liberdade, da razão humana. É um profundo desprezo pelo indivíduo tomado em si mesmo como homem. O que caracteriza todos os socialistas é uma tentativa contínua, variada, incessante, para mutilar, encurtar, impedir a liberdade humana em todos os seus aspectos. É a ideia de que o Estado não deve somente ser o diretor da sociedade, mas deve ser, por assim dizer, o senhor de cada homem, seu senhor, seu preceptor, seu pedagogo, que por medo de deixá-lo falhar, deve se colocar sem cessar ao seu lado, sobre ele e em torno dele, para guiá-lo, garanti-lo, mantê-lo, retê-lo. Em uma palavra, é o confisco, como disse antes, em um grau maior ou menor, da liberdade humana. Assim, se eu tivesse que encontrar uma fórmula geral para expressar o que me parece ser o socialismo como um todo, eu diria que ele é uma nova forma de servidão. Alexis de Tocqueville. Discurso na Assembleia Constituinte, 12 de setembro de 1848. É neste discurso do então deputado francês Alexis de Tocqueville que Hayek vai buscar inspiração, não só para o título de sua obra mais conhecida, O Caminho da Servidão, como para a tese ali defendida, a saber, a de que o socialismo ou o planejamento conduzem, de forma mais ou menos inexorável, a um regime no qual inexiste a liberdade, a um regime totalitário. A parte destrutiva da doutrina neoliberal é composta pela junção do argumento de que o planejamento é ineficiente e, por conseguinte, pela observação de que uma sociedade baseada no planejamento está condenada à pobreza, à privação, com o argumento de que o planejamento é liberticida, conduz à servidão, ao totalitarismo. Não só pobres, mas também escravos. Esta seria a condição humana sob o socialismo. Mas estes dois argumentos não são sempre defendidos juntos. Na verdade, há uma espécie de pêndulo. Nos anos 20 e 30, a ênfase estava na acusação de ineficiência. Nos anos 40 e 50, na do totalitarismo. A aula de hoje está dedicada à análise da tese da confluência entre planejamento e totalitarismo. Ela está dividida em 3 momentos. O primeiro é um exame do contexto e da história da publicação de O Caminho da Servidão, de Hayek. O segundo, uma reconstrução de sua argumentação central. O terceiro apresenta algumas das objeções possíveis a esta argumentação. Faço ali, também, uma acusação um tanto dura ao rigor científico da obra hayekiana. No socialist government conducting the entire life and industry of the country could afford to allow free, sharp, or violently worded expressions of public discontent. They would have to fall back on some form of Gestapo, no doubt very humanely in the first instance. O que vocês acabam de ouvir é um pequeno trecho do discurso do então candidato Winston Churchill no dia 4 de junho de 1945. As eleições gerais britânicas ocorreram um mês depois, na primeira vez em que a disputa principal opunha o Partido Conservador, liderado por Churchill, e o Partido Trabalhista, cujo candidato era Clement Attlee. Em uma tradução livre, o que Churchill diz neste trecho é o seguinte: nenhum governo socialista, a vida inteira e a indústria do país poderia se dar ao luxo de permitir expressões de descontentamento público livres, fortes,
e com palavras violentas. Eles teriam que recorrer a algo como uma Gestapo, sem dúvida dirigida humanamente num primeiro momento. É sabido que Hayek foi próximo da cúpula do Partido Conservador no final dos anos 1970. Ele foi a grande referência intelectual de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. A relação com o Partido Conservador remonta pelo menos aos anos 1940. E não há dúvida alguma que Churchill tinha em mente o argumento de O Caminho da Servidão ao proferir as palavras recém-citadas. Tanto foi assim que Clement Attlee, em seu discurso no dia seguinte, comentou: "Não devo desperdiçar tempo sobre esta questão teórica, que me parece ser uma versão de segunda mão das visões acadêmicas de um professor austríaco, Friedrich August von Hayek, que agora é muito popular no Partido Conservador." A menção não é gratuita. A história da edição de O Caminho da Servidão entrelaça-se com a história desta eleição bastante decisiva. Quando o livro foi lançado, em 1944, a guerra ainda não tinha terminado e, por causa disso, escassez de papel. Por isso, poucas obras eram editadas no Reino Unido, e mesmo assim, apenas em pequenas tiragens. Não foi este o caso de O Caminho da Servidão. E isso graças ao empenho do Partido Conservador, que cedeu parte de sua cota de suprimento de papel para novas tiragens. Além disso, uma versão abreviada da obra foi impressa, versão esta que foi produzida por um político conservador, Sir Archibald James, dentro da própria sede do partido. A versão original, de 1944, tinha uma crítica direta ao programa do Partido Trabalhista, cito Hayek. A quem quer que esteja familiarizado com a história dos grandes países do continente nos últimos 25 anos, produzirá uma impressão das mais deprimentes o estudo do recente programa do Partido na Inglaterra, ao qual se confia agora a criação de uma sociedade planejada. A qualquer tentativa de restaurar a Inglaterra tradicional, opõe-se um plano que, não só nas linhas gerais, mas também nos detalhes e até na fraseologia, é indistinguível dos sonhos socialistas que dominavam os debates na Alemanha 25 anos atrás. Mas na versão abreviada, o aspecto de panfleto político se tornou ainda mais evidente, pois Hayek substituiu a epígrafe "É raro que qualquer espécie de liberdade seja perdida" de David Hume pela frase "Os aspectos essenciais da democracia são a liberdade do indivíduo dentro da estrutura das leis aprovadas pelo parlamento, para ordenar sua vida como ele quiser, e a aplicação uniforme das leis por tribunais independentes do executivo", do próprio candidato Winston Churchill. Mas o tiro saiu pela culatra. Talvez ao lado da estátua de Mises, na entrada de um pouco verídico Ministério do Planejamento Central Britânico, tivesse que ser erigida também uma estátua do professor Hayek, que dialeticamente contribuiu para a vitória trabalhista. O discurso de Churchill foi visto como insano. Até hoje ele é chamado de crazy broadcast. Nas palavras de um historiador, Richard Toye, embora seja difícil quantificar a influência de um único discurso em uma eleição, e apesar de a longa distância que Churchill precisava superar, de acordo com as pesquisas eleitorais, sugerir que ele provavelmente teria perdido de qualquer forma, parece haver pouca razão para duvidar da visão predominante de que o discurso prejudicou suas chances na eleição. Alguns podem dizer que o caso era intelectualmente defensável, mas, do ponto de vista dos eleitores indecisos que precisavam ser persuadidos, isto foi um fiasco. Também foi um dano sério à sua reputação. 35 anos depois, Hayek é ido. Diz ele: "Receio que quase não há dúvidas de que a infortunada frase da Gestapo de Winston Churchill
tenha sido escrita sob a influência de O Caminho da Servidão. No final das contas, e apesar de seus propósitos, a contribuição de Hayek para a campanha conservadora sequer foi nula. Ela foi negativa. Ele contribuiu para a vitória trabalhista. Clement Attlee recebeu 47,7% dos votos, contra 36,2% de Winston Churchill. Os trabalhistas conquistaram 393 de 613 cadeiras no parlamento e puderam governar com maioria. Pelo fato da história da publicação de O Caminho da Servidão se entrelaçar com a história das eleições gerais britânicas, é possível considerar a obra como uma espécie de panfleto político, e mesmo como uma obra de propaganda partidária. Esta impressão será muito reforçada se olharmos para o outro lado do Atlântico e descobrirmos por que o argumento de Hayek se tornou tão popular. Nos Estados Unidos, a obra foi publicada ainda em 1944, com ampla tiragem. Mais importante do que isso, porém, foi o fato de ela ter sido convertida em cartoons e distribuída amplamente em suplementos de revistas, nas portas de fábricas, em povoados inteiros. Vamos dar uma olhada nesta história em quadrinhos? Planejamento Nacional das Forças de Guerra. Para permitir a mobilização total da economia de seu país, você abdica com satisfação de muitas liberdades. Você sabe que a arregimentação foi forçada pelos inimigos de seu país. O cartaz no fundo diz: permaneça no emprego. Segundo quadrinho. Muitos querem planejar dizer: os argumentos para um comitê de produção em tempos de paz são ouvidos antes do final da guerra. Os planejadores que querem permanecer no poder incentivam a ideia. O rádio afirma: o que é bom na guerra é bom na paz. Os planejadores prometem utopias. Um plano otimista para fazendeiros funciona bem nas áreas rurais. Um plano para trabalhadores industriais fica popular nas cidades, e assim por diante. Muitos novos planejadores são eleitos para os cargos. Mas eles não podem concordar com uma utopia. Com a paz, um novo poder legislativo se reúne, mas a unidade que venceu a guerra acabou. Os planejadores quase entram em conflito. Cada um tem o seu próprio plano de estimação e não quer mudá-lo. E os cidadãos também não concordam. Quando os planejadores finalmente remendam um plano temporário meses depois, os cidadãos, por sua vez, discordam. O que o fazendeiro gosta, a fábrica não gosta. Os planejadores odeiam forçar um acordo. A maioria dos planejadores nacionais são idealistas bem-intencionados. Eles relutam a qualquer uso da força. Eles esperam por algum milagre de acordo público a favor do seu plano remendado. Eles tentam vender o plano para todos. Em um esforço mal sucedido para educar as pessoas a favor de visões uniformes, os planejadores estabelecem uma máquina gigante de propaganda, que o próximo ditador achará conveniente. O homem de chapéu lê um jornal com escrito imprensa controlada. O crédulo encontra acordo. Enquanto isso, a crescente confusão nacional provoca encontros de protesto. Os menos educados, emocionados e convencidos pela retórica inflamada, formam um partido. Notem na braçadeira do orador, que claramente evoca a braçadeira com a suástica nazista. A confiança nos planejadores diminui. Quanto mais improvisam os planejadores, maior é a perturbação para os negócios usuais. Todo mundo sofre. As pessoas agora percebem, com razão, que os planejadores não conseguem fazer as coisas. Um homem grita: consigam alguém que faça o plano funcionar. O homem forte recebe poder. Em desespero, os planejadores autorizam o novo líder do partido a elaborar um plano e forçar sua obediência. Mais tarde, eles o dispensarão, ou é isso que eles pensam. O partido toma conta do país. Agora, a confusão é tão grande que a obediência ao novo líder deve ser obtida a qualquer custo. Talvez você mesmo se junte ao partido para ajudar a unidade nacional.
Um objetivo negativo consolida a unidade do partido. O primeiro passo de todos os ditadores é inflamar a maioria em uma causa comum contra alguma minoria que serve como bode expiatório. Na Alemanha, o objetivo negativo foi o antissemitismo. Ninguém se opõe ao plano do líder. Isto seria suicídio. A nova polícia secreta é implacável. A capacidade de forçar a obediência sempre se torna a virtude número 1 no Estado planejado. Agora, toda a liberdade foi perdida. Sua profissão se torna planejada. A escolha de um emprego a partir de uma oferta maior, o que foi prometido pelos agora já defuntos planejadores, acaba sendo uma farsa trágica. Os planejadores nunca cumpriram, nunca serão capazes de cumprir. O homem fala: mas eu não sou carpinteiro, eu sou encanador. Seu salário é planejado. As divisões da escala salarial devem ser arbitrárias e rígidas. Administrar um Estado planejado a partir de um quartel-general central é algo desajeitado, injusto e ineficiente. Seu pensamento é planejado. Na ditadura, criada de forma não intencional pelos planejadores, não há espaço para divergências de opinião. Cartazes, rádio, imprensa, todos contam as mesmas mentiras. Um cartaz ao fundo da imagem diz: a Terra é plana. Sua recreação é planejada. Não é por acaso que os esportes e diversões foram cuidadosamente planejados em todas as nações arregimentadas. Uma vez que isto começa, os planejadores não podem mais pará-lo. Sua disciplina é planejada. Se você for demitido de um emprego, é provável que isto ocorrerá por um pelotão de fuzilamento. O que costumava ser um erro, agora se tornou um crime contra o Estado. Assim termina o caminho para a servidão. Fiz questão de ler toda a versão em cartoon, não apenas porque ela já aponta para o cerne do argumento de Hayek, mas também porque ela está na origem de uma controvérsia futura. Mas passemos ao argumento do livro publicado. A tese de Hayek é extremamente simples. O planejamento conduz a um regime totalitário. Os defensores do planejamento não desejam criar uma ordem totalitária, não deliberam em momento algum a favor disso, mas ainda assim, este é o resultado não intencional de suas ações. O totalismo seria assim o efeito colateral do planejamento central. Cito Hayek. As consequências imprevistas, mas inevitáveis do planejamento socialista criam um estado de coisas em que, persistindo a mesma orientação, as forças totalitárias acabarão dominando. Fecha citação. Enfatizo o termo inevitável. Hayek afirma que não há possibilidade de o planejamento socialista não resultar em totalitarismo, exceto se o próprio planejamento for detido. Mas deve-se ressaltar também o fato de ser imprevisto. Para Hayek, os socialistas não são maus, no sentido de serem mal intencionados, perversos, ruins. Eles não seriam socialistas se conhecessem as consequências de suas propostas. Por isso, justamente, é preciso apresentá-las a eles. Isto fica ainda mais claro nesta outra passagem. A suprema tragédia, ainda não aquilatada, está em que, na Alemanha, foram em grande parte pessoas de boa vontade, homens que eram admirados e tidos como exemplos nos países asiáticos, os que prepararam o caminho para as forças que agora representam tudo o que detestamos, se é que eles mesmos não as criaram. Fecha citação. Notem ainda que Hayek não está formulando um argumento puramente hipotético, especulativo, no sentido de prever o futuro. Ele está fazendo uma constatação, por assim dizer, empírica, propondo uma interpretação causal para a história então recente da Alemanha. Sua interpretação chega à seguinte conclusão, cito novamente. Poucos estão prontos a admitir que a ascensão do nazismo e do fascismo não tenha sido uma reação contra as tendências socialistas do período precedente, mas um resultado necessário destas mesmas tendências. Fecha citação.
De acordo com esta interpretação, por conseguinte, há uma causa única para a vitória dos nazistas. Esta causa única é o planejamento socialista que fora adotado anos antes. Mas quando houve um governo socialista na Alemanha, pode parecer bastante estranho para qualquer um que esteja familiarizado com a história alemã. Mas Hayek considera o Segundo Reich, mais precisamente o governo do chanceler Otto von Bismarck, como um governo que adotou uma espécie de planejamento socialista. Pode parecer loucura a muitos, pois obviamente este foi um governo claramente identificado à direita do espectro político, até mesmo por ter confrontado o movimento operário então forte. Mas é preciso lembrar algumas coisas. Em primeiro lugar, Hayek dedica o livro aos socialistas de todos os partidos. Portanto, ele não está identificando o socialismo com a esquerda. Ele afirma que há socialistas conservadores e progressistas, nacionalistas e internacionalistas, de esquerda e de direita. Ademais, Hayek não utiliza a definição usual de socialismo, a defesa de que os meios de produção devem ser públicos, seja estatais, contrapondo-se assim ao capitalismo entendido como a defesa da propriedade privada dos meios de produção. Para ele, o importante são os meios empregados para a alocação de recursos. Assim, socialismo é igual ao planejamento, e capitalismo é igual a livre mercado ou mercados competitivos. Esta é uma operação conceitual importante, mas muito problemática. Afinal, não só é possível pensar como de fato houveram experiências, e ainda existem experiências, ou bem de sociedades com propriedade privada dos meios de produção e amplo uso para alocação de recursos, ou bem de sociedades com propriedade estatal dos meios de produção e amplo uso do mercado competitivo para alocação de recursos, ou bem, e na verdade este é o caso generalizado, de sociedades mistas, com empresas privadas e estatais e com combinação de planejamento e mercados competitivos. Mas cabe dizer, a favor de Hayek, que é uma longa tradição a utilizar assim todos estes termos, a ponto de haver, na própria época, um uso disseminado da expressão socialismo de Estado para regimes como o de Bismarck. Mas ainda assim, por que o governo de Bismarck seria considerado socialista? Provavelmente por causa de sua tentativa de criar um Estado social, isto é, pelo fato de ele ter iniciado a implementação de uma rede de proteção social, seguro-doença, seguro contra acidentes, contra a invalidez e aposentadoria, ao mesmo tempo em que adotou certas medidas de economia dirigida. O problema maior, contudo, não é este. O problema do argumento é sua concepção monocausal da história, de um determinismo histórico, econômico, crasso. De acordo com ela, tudo é mero epifenômeno da estrutura econômica, sem o menor grau de autonomia ou de independência. O argumento de Hayek segue o padrão da ladeira escorregadia. Uma vez que se recorre ao procedimento do planejamento central, se cria uma propensão a usá-lo novamente e de forma cada vez mais intensa. Assim se dá cada vez mais poder ao comitê de planejamento, que de forma arbitrária decide a vida de milhares de indivíduos. Ainda que se tomem todas as devidas precauções, a concentração do poder resultará em tirania. Embora, em certas passagens, Hayek utilize termos como inevitavelmente ou necessariamente, ele adverte que é possível reverter o processo que iria da adoção de medidas de planejamento, de condução deliberada da economia, ao regime totalitário. É um chamamento à interrupção deste processo. Cito: tampouco afirmo tratar-se de uma marcha inevitável dos acontecimentos. Se o fosse, não haveria razão para escrever estas páginas. Tudo isso pode ser evitado se os homens perceberem em tempo aonde os levarão seus esforços. Mas como Hayek justifica essa tese? Quais os motivos para afirmar que o planejamento central seria a causa responsável pelo totalitarismo?
E em quanto tempo se daria este processo de degeneração? Uma das validações é empírica. Recorre à história bastante recente da Europa. Cito Hayek. Basta mencionar que em 1934, o recém-criado National Planning Board, Comitê de Planejamento Central, dedicou enorme atenção aos exemplos de planejamento fornecidos por estes 4 países, Alemanha, Itália, Rússia e Japão. 10 anos mais tarde, tínhamos aprendido a nos referir a esses mesmos países como totalitários. Tínhamos feito uma longa guerra contra 3 deles, e com o 4º estávamos a ponto de iniciar uma guerra fria. No entanto, o próprio Hayek adverte que todos os paralelos entre a marcha dos acontecimentos em diferentes países são, sem dúvida, enganosos, mas os meus argumentos não se baseiam em tais paralelos. Portanto, ele não pretende comprovar sua tese por meio de observações empíricas. Ademais, uma crítica que logo lhe foi dirigida foi de que, da experiência britânica do planejamento, não decorreu uma ordem totalitária. Por conseguinte, que sua falsidade teria sido empiricamente constatada, ao que ele responde no prefácio escrito para a edição norte-americana de 1956. Notem, na edição brasileira consta como de 1975, mas isso é um equívoco. Nesse prefácio ele explicita uma sutileza de seu argumento. Cito: evidentemente, 6 anos de governo socialista na Inglaterra nada produziram que se assemelhasse a um Estado totalitário. Mas os que alegam que isto desmentiu a tese de O Caminho da Servidão, na realidade estão esquecendo uma das afirmações fundamentais do livro. A mais importante transformação que um amplo controle governamental produz é de ordem psicológica. É uma alteração no caráter do povo. Isso se faz de modo necessariamente lento. É um processo que se estende não apenas por alguns anos, mas talvez por 1 ou 2 gerações. Aparentemente, Hayek busca comprovar sua tese por meio de uma indução, ou, como nota Caldwell, sua justificativa é lógica, não histórica. Os passos dessa indução são: 1. O caminho do individualismo, do liberalismo e do mercado competitivo foi abandonado. 2. Nossas liberdades e nossa civilização resultam deste caminho que foi agora abandonado. 3. No lugar dele foi escolhido o caminho do coletivismo, do socialismo e do planejamento centralizado. 4. Nossas liberdades e nossa civilização não são compatíveis com o caminho do coletivismo. 5. Não há possibilidade de um caminho intermediário, de uma mistura de planejamento central e mercado competitivo. Logo, o planejamento central conduz a uma ordem totalitária. Gostaria de mencionar algumas passagens do livro do Hayek para justificar este esquema resumido de seu argumento. Começo pelos passos 1 e 2, os quais afirmam, respectivamente, que o caminho do individualismo foi abandonado e que nossa liberdade e civilização são consequências deste caminho agora repelido. Selecionei 4 passagens ilustrativas. Primeira, estamos rapidamente abandonando tanto as ideias de Cobden e Bright, de Adam Smith e Hume, ou mesmo de Locke e Milton, como uma das características mais importantes da civilização ocidental desenvolvida sobre as bases lançadas pelo cristianismo, pelos gregos e romanos. Não é meramente o liberalismo dos séculos XVIII e XIX, mas o individualismo básico que herdamos de Erasmo e Montaigne, de Cícero e Tácito, de Péricles e Tucídides, o que estamos abandonando. A segunda. A transformação gradual de um sistema hierárquico rigidamente organizado em um sistema no qual os homens podiam pelo menos tentar dirigir a própria vida, tendo a oportunidade de conhecer e escolher diferentes formas de existência,
está intimamente ligada ao desenvolvimento do comércio. A terceira: tudo o que pretendemos demonstrar aqui é o quanto mudou a nossa atitude para com a sociedade, e mudou inteiramente, embora de maneira gradual e a passos quase imperceptíveis. Aquilo que em cada fase deste processo de mudança parecia simples diferença de grau chegou a criar, mercê de seu efeito cumulativo, uma diferença fundamental entre a velha atitude liberal para com a sociedade e a presente maneira de encarar os problemas sociais. A mudança equivale a uma completa inversão de rumos, a um completo abandono da tradição individualista que criou a civilização ocidental. Por fim, a quarta: resolvemos com efeito dispensar as forças que produziram resultados imprevistos e substituir o mecanismo anônimo e impessoal do mercado por uma direção coletiva e consciente de todas as forças sociais para objetivos deliberadamente escolhidos. O caminho do individualismo, do liberalismo e do mercado competitivo estaria sendo substituído, de acordo com Hayek, pelo caminho do coletivismo, do socialismo e do planejamento. As nossas liberdades, a nossa civilização, foi uma meta alcançada por meio do caminho antigo e seria incompatível com o novo. A seguir, algumas das passagens que justificam este argumento, os passos 3 e 4. Hayek destaca a transformação operada no próprio conceito de liberdade como indício dessa mudança de caminho. Cito Hayek: para os grandes apóstolos da liberdade política, a palavra significava liberdade em face da coerção e do poder arbitrário de outros homens. Significava extinção das peias que não deixavam ao indivíduo outra alternativa senão obedecer às ordens de um superior a quem ele se achava submetido. Contudo, a nova liberdade prometida seria a liberdade em face da necessidade, o término da coação das circunstâncias que inevitavelmente limitam para todos nós o alcance da efetiva capacidade de escolher, embora para alguns muito mais do que para outros. Em outra passagem ele diz: esta confusão diz respeito a nada menos que o próprio conceito de socialismo. Este pode significar, e é muitas vezes usado nesse sentido, simplesmente os ideais de justiça social, maior e igual segurança, que são os fins últimos do socialismo, mas significa também o método particular pelo qual a maior parte dos socialistas espera alcançar esses fins, e que muitas pessoas competentes consideram como os únicos métodos pelos quais esses fins podem ser plena e rapidamente alcançados. Neste sentido, o socialismo significa a extinção da iniciativa particular, da propriedade particular dos meios de produção e a criação de um sistema de economia planejada, no qual o empreendedor que trabalha visando lucro é substituído por um órgão central de planejamento. Em outra passagem, a disputa sobre o socialismo tornou-se desta forma e, em grande parte, uma disputa a respeito dos meios e não dos fins. Talvez possa parecer injusto empregar o termo socialismo para designar os seus métodos, de preferência suas finalidades, ou, por outra, aplicar a um método em particular o termo que para muitos exprime um ideal supremo. No entanto, posto que para a maioria dos socialistas somente uma espécie de coletivismo representará o verdadeiro socialismo, convém estarmos sempre lembrados de que o socialismo é uma espécie de coletivismo e que, em consequência, tudo quanto é verdadeiro a respeito do coletivismo em si mesmo também deve valer para o socialismo. O quarto passo da argumentação do Hayek é implícito, ou mesmo, talvez, um salto argumentativo. O Hayek não afirma, mas ele precisa supor que nossas liberdades e nossa civilização não são compatíveis com o caminho do coletivismo. É verdade que ele não oferece razões para nos persuadir disso, exceto talvez por ter argumentado que nossa liberdade e civilização decorrem do indivíduo, mas porque elas não poderiam sobreviver e mesmo se desenvolver em uma nova situação. O quinto passo
trata da impossibilidade de um meio termo, de uma terceira alternativa. Duas são as passagens decisivas. Cito outra vez. Muita gente se apavora ante a ideia de uma direção completamente centralizada das atividades econômicas, não só por causa das tremendas dificuldades do empreendimento, mas especialmente devido ao horror que inspira essa ideia de um órgão central único a dirigir todas as coisas. Se, todavia, nos aproximamos rapidamente de tal situação, isso se deve, sobretudo, a que muita gente ainda acredita ser possível encontrar um meio-termo entre a competição atomística e a direção centralizada. Em outra passagem, se bem que seja possível submeter a concorrência à regulamentação dentro de certos limites, ela não pode ser combinada com o planejamento em qualquer escala que desejemos, sem deixar de operar como um guia eficaz para a produção. Tanto a concorrência como a direção centralizada se tornam instrumentos fracos e ineficientes quando incompletas. Elas representam princípios opostos usados na solução do mesmo problema, e uma mistura de ambas significará que nenhuma das duas funcionará de modo eficaz, e que o resultado será pior do que se tivéssemos seguido coerentemente qualquer dos dois sistemas. Objeções. A argumentação de Hayek suscita várias críticas e objeções. A primeira delas deriva de suas simplificações bastante grosseiras, do seu binarismo. É difícil englobar as imensas variações de ordens sociais possíveis em apenas duas caixinhas. Uma boa, na qual estaria o mercado, o liberalismo, o individualismo, e outra má, com o planejamento, o socialismo e o coletivismo. Por que não poderia haver uma ordem que combina socialismo e individualismo, mercado e coletivismo, para não falar inclusive de mercado e planejamento, que é, afinal de contas, o caso de quase todas as sociedades do pós-guerra? Tomar socialismo, a posição que defende que os meios de produção não sejam propriedades privadas, como sinônimo de planejamento, a posição que defende que a produção deve ser conduzida racionalmente para a obtenção de determinados fins, e ambas como idênticas ao coletivismo, que sabe-se lá o que pode significar, caricaturiza o adversário de modo que ele fica irreconhecível. Há inúmeros modelos de socialismo, outros muitos de planejamento. Há versões de socialismo que prescindem de planejamento central, e versões de planejamento incompatíveis com o socialismo. Enfim, Hayek toma por equivalentes termos que são muito distintos. A terceira objeção diz respeito à sua concepção mecanicista de história, ou, como diz Caldwell, a sua exatidão histórica, de acordo com a qual há uma causa econômica unívoca que determina a estrutura política da sociedade. Assim, por exemplo, a ascensão dos regimes totalitários é vista tão somente como consequência da adoção de medidas de planejamento, como se houvesse uma ladeira escorregadia que leva de Bismarck a Hitler. Eventos complexos são sempre multicausais, resultam da combinação de diversos fatores. Hayek ignora toda a situação caótica vivida pela Europa no entreguerras, uma situação de hiperinflação, altíssimo desemprego, imensa desigualdade, com o antissemitismo ganhando força num cenário de devastação sem igual causado pela Primeira Guerra Mundial. Ademais, como bem percebe Farrant, a ordem seria antes da inversa. Hayek argumenta que as sociedades passam a adotar medidas de planejamento e depois se tornam totalitárias. Mas a observação mostra que primeiro elas se tornam totalitárias e depois planejadas daquela forma extrema que Hayek associa ao totalitarismo. Mas cabe enfatizar as duas últimas objeções. Podemos e devemos compreender a tese de Hayek como um aviso de precaução. Evite qualquer medida de planejamento central, pois isto acabará tornando a sociedade em uma ordem totalitária. Caldwell, que escreveu a introdução da edição definitiva do Caminho da Servidão e que escreveu uma biografia, talvez a principal biografia do Hayek, e que é um defensor ardoroso desse pensador, sugere que esta advertência vale apenas para um tipo de planejamento muito específico, aquele que foi usado na Soviética sob Stalin
e na Alemanha nazista. Mas Caldwell diz que esta advertência não se aplica aos estados de bem-estar social. Cito: se alguém confrontar o argumento lógico de Hayek, contudo, os caminhos subsequentes das democracias europeias ocidentais não servem como testes da tese de Hayek. Para ser mais preciso, muitas delas desenvolveram estados de bem-estar substanciais, e Hayek falou sobre os perigos específicos destas em seus escritos posteriores. Mas a existência de tais estados, seja quão bem-sucedidos eles possam ou não ter sido, não debilita o argumento lógico de O Caminho da Servidão. O estado de bem-estar não é socialismo. O problema é que o próprio Hayek parece não compreender assim. Ele comenta diversas vezes que esta advertência é válida para os Estados Unidos e seu New Deal, assim como para o Reino Unido, uma advertência que se torna alarme ante a provável vitória dos trabalhistas. Ademais, o Estado Social instituído no Império Alemão sob o governo de Bismarck tampouco é socialismo. Se Caldwell estiver certo, não faz sentido a própria advertência de Hayek. A interpretação de Caldwell torna a advertência de Hayek um mero truísmo, ainda assim confundindo causa e efeito. Não faça um planejamento totalitário, pois isto conduzirá a uma ordem totalitária. A interpretação usual é mais interessante, mas faz com que a tese se mostre historicamente falseada. Em nenhum sentido possível, o termo totalitarismo poderia ser aplicado para os países nórdicos. Suécia, Noruega, Dinamarca, que são exemplos de economias bastante planejadas e com experiências que perduram várias gerações. A tese de Hayek, neste caso, foi reduzida ao absurdo. Ela se torna, assim, um simples documento histórico, uma hipótese refutada. Mas ainda é preciso dizer algo sobre a argumentação de Hayek. Na verdade, acusar Hayek de desonestidade intelectual, ou, se for o caso de condescender com o autor, de desleixo gravíssimo. Hayek é pouquíssimo cuidadoso com suas citações. Caldwell tenta relativizar afirmando: Hayek frequentemente falhou em conferir as citações. Ele fala isso em 2007, página 18. Menciono 3 casos. Ao falar sobre as afinidades estruturais entre nazismo e socialismo, Hayek afirma: a esse respeito, convém lembrar que, fossem quais fossem as suas razões, Hitler julgou oportuno declarar em um de seus discursos, já em fevereiro de 1941, que, citação, basicamente o nacionalsocialismo e o marxismo são a mesma coisa. Fecha a citação e coloca a referência. Conferir Bulletin of International News, volume 18, número 5, página 269. Isso aparece na página 29 do Caminho da Servidão. Em outro momento, ao falar das deficiências de uma sociedade planejada, ele conclui: nas palavras de Adam Smith, o socialismo coloca os governos em tal situação que, para se manterem, são obrigados a tornar-se opressivos e tirânicos. Página 33. Por fim, muitas páginas adiante, em uma nota de rodapé, diz que, em 1892, um dos democrático, Augusto Bebel, declarava a Bismarck: o chanceler imperial pode ficar certo de que a social-democracia alemã é uma espécie de escola preparatória para o militarismo. Página 159. O que estas 3 citações têm em comum? Em gravidades distintas, a falta de rigor. A primeira é um caso de invencionice descarada. Em momento algum do referido discurso, Hitler afirma isto, nem sequer algo que possa ser relacionado vagamente a tal expressão. Dito diretamente, Hayek inventou uma citação para corroborar sua tese. Notem, isto é de uma gravidade absurda, não há errata alguma nas edições posteriores. A segunda é um caso de manipulação. O texto de Smith, a que Hayek se refere, é de 1755. Bem, em 1755 sequer existia a palavra socialismo, quanto mais o movimento ou a doutrina.
De acordo com Dougald Stewart, Smith teria afirmado em um curso que poucas coisas são necessárias para levar um estado da mais baixa barbárie ao mais alto grau da opulência: paz, impostos simples e uma administração tolerante, sendo todo o resto provocado pelo curso natural das coisas. Todos os governos que frustram este curso natural, que forçam as coisas para outro curso ou que tentam deter o progresso da sociedade em um ponto determinado, não são naturais e, para se manter, são obrigados a se tornarem opressivos e tirânicos. Evidentemente, Smith não está falando de socialismo. No mínimo, é um erro de anacronismo. Por fim, em 1892, Bismarck não era mais chanceler, deixara de o ser em 1890, e, portanto, não estava presente na fala de Bebel. Mas este é um problema menor. O que Hayek não conta é que Bebel estava respondendo ao chanceler Caprivi, que havia elogiado a disciplina dos recrutas socialistas, e que a resposta era claramente irônica, a ponto de o próprio responsável pela estenografia ter acrescentado risos após a Bebel. Conferir, por exemplo, Farrant, 2009, página 322, 323, de onde eu tirei essa informação. Em resumo, O Caminho da Servidão foi escrito no contexto da eleição britânica de 1945 e pode ser visto, ao menos em parte, como um panfleto político. Isto fica ainda mais claro pelo fato de ele ter se disseminado em uma versão em quadrinhos. Seu argumento central pode ser sumarizado em 5 passos. 1. O caminho do individualismo, do liberalismo e do mercado competitivo foi abandonado. 2. Nossas liberdades e nossa civilização resultam deste caminho que foi agora abandonado. 3. No lugar dele foi escolhido o coletivismo, do socialismo e do planejamento centralizado. 4. Nossas liberdades e nossa civilização não são compatíveis com o caminho do coletivismo. 5. Não há possibilidade de um caminho intermediário, de uma mistura de planejamento central e mercado competitivo. Logo, o planejamento central conduz a uma ordem totalitária. No entanto, este argumento sofre de algumas deficiências, tornadas evidentes a partir de algumas objeções. 1. Hayek utiliza um binarismo simplório e maniqueísta. 2. Ele apresenta uma visão caricata do socialismo e do planejamento. 3. Ele defende uma concepção mecânica e reducionista da história. 4. Não fica clara a abrangência de sua crítica. Se entendida de forma a excluir os estados de bem-estar social, ela perde seu sentido. Se os inclui, ela foi empiricamente falseada. 5. Hayek é pouco rigoroso e desonesto com suas fontes. Ele inventou ao menos uma das citações utilizadas em sua obra. As referências utilizadas na preparação desta aula foram as seguintes.